Glória a Deus. Eu sei lá. Não vou saber. Shalom Leculan. Paz para todos. Laila Tov. Boa noite. Nós vamos aí dar prosseguimento aqui no nosso material sobre teontologia. Então que você possa aí estar compartilhando, curtindo, comentando. Só não vou conseguir aqui ver os seus comentários a princípio, porque eu vou estar utilizando o computador e no Facebook não estou tendo como mexer aqui na página. A página ficou ruim para fazer live, não tenho costume. Então vai ficar só nas minhas falas aqui da apresentação do material e posteriormente eu estarei lendo os comentários que forem feitos, tá ok? Para que você possa acompanhar a nossa leitura deste material. Nós paramos na página de número 19. Nós falamos sobre Deus abscônditos, né? Nós falamos sobre aquele Deus abissal, o Deus que ele está além da nossa compreensão e que nós não conseguimos chegar ao conhecimento de Deus pela ascendência, ou seja, não tem como eu subir até Deus para ter o conhecimento dele. A gente conhece Deus pela sua condescendência, ou seja, pela sua descida, né? Aí eu expliquei sobre Tzimtzum, que é aquela forma hebraica em que Deus, ele, dentro da teologia judaica, em que Deus ele vai se contraindo para se revelar a nós naquilo que ele estabeleceu pela sua soberania e pelo seu próprio poder a se revelar a nós, tá ok? Então vou seguir aqui a dinâmica da leitura do material. Na página 19, então nós temos aqui compreendendo a imanência praticada por Deus. Esta imanência é o termo daquilo que eu acabei de expressar sobre a sua condescendência, né? Que Deus vai descendo, se diminuindo. O que nós vamos compreender quando o apóstolo Paulo vai usar o termo lá em Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7. Eu vou estar lendo aqui o texto de Filipenses capítulo 2, versos 6 e verso 7, que diz assim, olha, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Isto é conhecido como kenosis, né? Então nós temos aqui no grego a palavra grega kenosis, que expressa essa ideia desta revelação de Deus, ou da forma em que Jesus ele vai assumir esta forma humana, né? Ele vai se desfazer, ou seja, deixar de se esvaziar de toda aquela glória que há nele. Claro que isso
é um conceito filosófico da nossa mente finita, né? Não tem como Deus se esvaziar de si mesmo, porque ele é Deus, né? Então Deus sendo onipresente, estando em todos os lugares ao mesmo tempo. Então só que a gente usa essa terminologia teológica grega da kenosis para explicar, para tentar explicar e compreender esta imanência do eterno, em que ele se manifesta na pessoa do Filho, na pessoa do Mashiach, do Messias, tá? Então falamos sobre as manifestações de Deus, né? Nós temos o conceito de dispensação, dispensacional, não um conceito de dispensacional daquele conceito teológico de dispensação de lei, inocência, patriarcal, nada disso, né? Não é esse conceito aí. É o conceito, esse conceito é o conceito das manifestações de Deus, tá? Então, quando a gente fala nesse conceito de manifestação de Deus, é porque é o mesmo Deus, né? Então ele vai se revelar. Então nessa dispensação do eterno, ele vai se revelar a nós. Então, ele se revela como Deus Todo-Poderoso, o Criador, né? O Deus que está ali no Bereshit bara Elohim, né? No princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim. Então no princípio criou Deus. Então esse Deus Criador, ele se manifesta na primeira aliança. Não é a antiga aliança, é a primeira aliança. Deus fez duas alianças. Isso está no livro de Jeremias capítulo 31, a partir do verso 30. Então é a primeira aliança. Depois ele faz uma renovação desta aliança, tá? Esta renovação da aliança nós vamos conhecer ela como a Brit Hadashah, conhecida como vulgo Novo Testamento, né? Que é o que Yeshua vai fazer lá em Lucas, quando ele vai juntar os seus discípulos à mesa. Ele estará à mesa com seus discípulos para participar do Seder do Pessa, do jantar do Pessa. Então ele vai tomar o cálice, né, e o pão asmos, e vai dizer, e né, no cálice ele vai colocar um abrahá, ele vai recitar abrahá sobre o cálice da bênção, e ele então vai dizer, esta é a renovação da aliança. Só que o que acontece? O grego e o português vai traduzir como nova aliança, mas que na verdade ela é Brit Hadashah, é renovação da aliança. Ele está renovando esta aliança, porque a primeira aliança que ele fez, né? Então em Jeremias ele vai dizer que a aliança que ele fez não é, que a aliança que ele está renovando não é como a aliança que ele fez com os nossos pais no deserto. Ele vai pegar aqueles mandamentos que foram escritos em tábuas de pedra e vai escrevê-los no nosso coração. Ele está renovando, ele não está dando um novo mandamento, é o mesmo mandamento, só que agora não está mais gravado em pedra, ele está gravado na tábua do coração. Claro que isso é uma figura de linguagem, né? O coração como tábua, gravar como tábua do nosso coração, na tábua. Nosso coração é tábua, um órgão, mas é do coração que mora toda, é no coração que habita, vamos dizer assim, que habita a mente humana, o desejo humano, né? O coração está na alma, os projetos da alma. Por quê? Porque do coração procedem as saídas da vida. Então, quando ele usa essa terminologia, ele está falando dessa renovação de aliança com todos os seres humanos, tá? Com todos os seres humanos. É uma coisa que eu estava explicando para o meu filho aqui, a gente conversando sobre alguns assuntos bíblicos, e há um entendimento, por parte da maioria avassaladora, só que quando você vai estudar e pesquisar as escrituras dentro do seu âmbito, aí você vai encontrar algumas coisas que às vezes fica escondido no texto, né? O que eu quero dizer aqui, que a gente estava conversando, que explicando para ele que quando a gente lê lá que o povo de Israel saiu do Egito, aquela multidão de mais de 3 milhões de pessoas está saindo do Egito, a gente tem ideia que ali tinha só hebreu, né? Só hebreu. Não, ali não tinha só hebreu, descendente de Abraão, não. Ali tinha pessoas de outras nações que também estavam escravizadas junto com o povo hebreu. Só que o povo hebreu se destaca na história, tá? Então, se você lê Flávio Josefo, a obra de Flávio Josefo, filho de Alexandria, você vai encontrar essas informações desses historiadores judaicos ali, tá? Então, você vai ter essas informações. Então, eu estava explicando para ele
o quê? Que quando sai aquela multidão, saíram outros povos juntos. Outros povos juntos também saíram juntos. Saiu até egípcio ali no meio, tá, gente? Então, quando Deus, lá no Monte Sinai, ele vai entregar, ele vai fazer aliança, ele vai firmar essa aliança com a nação, ele vai entregar a Torá para a humanidade, não é só para o povo judeu, que tem essa ideia de que os mandamentos é só para judeu, não. Se você ler o livro de Levítico, você vai encontrar lá lugares em que o texto vai dizer que haverá uma mesma lei para o natural da terra, ou seja, para aquele que é judeu, e para o estrangeiro no meio deles. Haverá uma mesma lei. Por quê? Porque lá no Monte Sinai, quando Deus entrega a Torá, quando Deus entrega os ruquim, né, os mandamentos, os preceitos, a sua mitzvah, o seu mandamento, ele vai entregar para cá. Aí o que vai Moisés reunir? 70 anciãos, simbolizando 70 povos. Eram 70 povos que receberam a Torá. Não era só o povo judeu. Claro que o povo judeu é o povo da promessa, que é o que Paulo vai escrever aos romanos, que deles são a promessa, os cultos e as alianças. É do povo de Israel. Nós somos enxertados, lê Romanos direito. Nós somos enxertados, nós temos direito pela pessoa do Mashiach, que veio para salvar não apenas um povo eleito por Deus, mas todos os povos. A eleição de Deus, ela é com Israel, não é com naquele conceito de predestinação que Deus escolheu um para isso e outro para aquilo. Não é nesse conceito. Com todo texto que você vai ler sobre predestinados, ele está falando de Israel, como nação que seria a nação, que seria uma nação espelho para as outras nações, de como buscar, servir, conhecer esse Deus único e verdadeiro. Então, nessa manifestação de Deus, né, que estava falando aqui de dispensação de Deus, então ele na primeira aliança ele se manifesta como Deus Todo-Poderoso. Já na renovação da aliança na Brita Hadashah, no Novo Testamento, ele vai se manifestar como Filho Redentor, que aqui é nós, Filipenses 2, 6, 7. Então é nesse conceito que Deus vai se revelando. Então nessa dispensação do Filho, ele se revela. Onde que eu tenho isso? Eu tenho isso em Hebreus, capítulo 1, se não me foge a memória, que havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos pelo Filho. Então, entendeu? Então toda a primeira aliança, ela vem pelos pais e pelos profetas, mas quando chega no ápice da revelação, vamos dizer assim, usar o termo ápice, fica até muito assim, muito bater martelo, né? Mas quando ele chega na revelação de si, na pessoa dele, do Filho, aí é outra manifestação. Então aí é outra dispensação, a dispensação do Filho. Aí o que acontece? O Filho vem, ele vem como Filho, ele se manifesta como Filho, o Filho diz eu e o Pai somos um, ele é o intermediário, que nós temos em João capítulo 1, verso 18, ele é esse intermediário, e aí nessa imanência, nesse descer de Deus, de 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, 19 e 1 Timóteo 2, 5, nós temos então essa imanência de Deus, onde Deus vai se contraindo, ele se revela a nós pelo Filho. Aí depois nós temos já a dispensação desse Deus se manifestando em nós agora, não somente na pessoa da Redentora do Filho, mas agora ele está dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito é Deus. Nós não temos três deuses. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não existe esta nomenclatura ou esta frase dentro das Escrituras. Não existe. Existe Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um só. O próprio Yeshua vai dizer, eu e o Pai somos um. Né? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Então nessa manifestação agora ele se manifesta como o Espírito Santo. Ele está na pessoa do Espírito Santo. É o que Pedro vai dizer para Ananias e Safira, que eles não mentiram para os homens, mentiram para Deus. Mas primeiro ele usa o termo pneumatos, né? Que é o Espírito. Hagios pneumatos, o Espírito Santo. Não mentiste aos homens, mas o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então essas são as dispensações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo é aquele que agora está santificando o povo eleito, o povo escolhido, aquele que vai se achegar, que vai abraçar a salvação no Mashiach.
O Espírito Santo está fazendo o quê? Agora, regenerando mediante, nós fomos purificados mediante o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, e agora nós somos regenerados e santificados pela pessoa do Espírito Santo, na manifestação e na iluminação da sua palavra. Simplesmente assim, fácil, né? Fácil de entender. Não é uma coisa que está aquém, né, aquém do nosso alcance de compreensão. Claro que a vastidão do que se pode entender está longe da nossa compreensão na totalidade, mas Deus ele se manifesta. Então nós temos aí o finito incompreende o infinito. Então nós somos finitos. Para nós compreendermos o infinito, ou seja, esse Deus abscôndidos, que diz Calbart, né? O Deus abscôndidos, ou seja, o Deus escondido, né? O Deus escondido, esse Deus que está escondido, esse Deus incompreensível, então ele se revela. Então, em 2 Coríntios capítulo 12, verso 4, a palavra inefáveis, aretos, não se pode nomear em vista a sua natureza divina. Então, inefável, quando o apóstolo Paulo fala de inefável, insondável, ele está falando dessa forma divina, dessa natureza divina, que não se pode nomear, não se pode abarcar essa dinâmica, abarcar esse conhecimento, esta revelação de Deus. Sendo que Deus se revela por aquilo que ele se deixa revelar. Então, aretos, sagrado demais para ser falado. Marcos capítulo 4, verso 13, João 14, 9. O intermediário, João capítulo 1, verso 18, já falei, a imanência, 2 Coríntios 5, 18 e 19, e 1 Timóteo 2, 5, já falei, Atos 17, 23, que nós temos aqui o Deus desconhecido, que o apóstolo Paulo ali passeando, ele vai ver aquele Deus desconhecido, né? Então, o Epimênides, né? O Epimênides de Knossos, né? Ele do 3º século antes de Cristo, ele né, que vai construir esse altar a esse Deus desconhecido. Aí lá Paulo vai ver um altar escrito ao Deus desconhecido, que é a palavra que ele vai utilizar no grego ali é gnostoteos, que é o Deus desconhecido, gnosto, escondido, desconhecido, né, escondido, e teos, Deus. Então, Deus escondido, Deus desconhecido, que é o que Paulo disse, esse que vós honrais não conheceram é o que eu vos anuncio. Aí ele fala da pessoa de Yeshua, de Jesus, certo? Então esse é o Deus que vai se revelando. Então na teontologia, né? Ou seja, a teontologia é o estudo do ser de Deus, né? Como eu disse, não tem como dissecar, colocar Deus dentro de um laboratório, dissecar Deus, dissecar o assunto de Deus para saber quem é Deus. Está muito além da nossa compreensão, tá? Louvado seja o nome do Eterno. Então, seguindo aqui, João capítulo 1, verso 18, diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Como que Jesus revelou Deus? Ou foi conhecido como Deus, como Filho de Deus, ou como Filho do homem? Primeiro, na literatura poética, os anjos, aí nós vamos ter anjos, né? Jó capítulo 1, verso 6, que os anjos eram chamados de filhos de Deus. A tradição profética de reis, profetas e sacerdotes, Salmo 2, 7 a 10, Salmo 82, verso 6, falando dos profetas nessa qualidade de filhos de Deus. E a terceira tradição apocalíptica, filho do homem, a origem divina, Mateus 24, 27, Lucas 17, 26, 30, Apocalipse 1, 13, Daniel 7, 9, 13. Então, essas formas, essas expressões, dessas manifestações de Deus, dessa revelação de Deus, né? Então, Deus ele se revelando, Deus se tornando conhecido. Então, a gente tem que tomar cuidado para não confundir, né, essa expressão filho de Deus. Então nós temos dentro da Bíblia o termo primogênito e unigênito.
Primogênito é aquele que vem primeiro. Unigênito é aquele que é único. Por isso João vai usar a expressão não crer no unigênito filho do Pai, no unigênito filho de Deus. Porque a palavra unigênito ela quer dizer filho único. Então, na qualidade de ser gerado como filho de Deus, na essência Deus, não um Deus menor, como alguns ensinam por aí, que Jesus é um Deus menor, é uma faceta de Deus. Não, não tem esse conceito, faceta de Deus, Deus menor. Não, aqui nós não estamos colocando aqui um conceito panteísta de crer em vários deuses. Aqui nós estamos mostrando o conceito de um Deus que se revela, de um Deus que se torna conhecido dentro da sua excelsa magnificência. Ele resolve se revelar à criatura. E para a criatura compreender essa mente infinita de Deus é complicado. E aí as pessoas vão forjando e também, como se diz, e também adulterando certos conceitos, e aí vão trazendo essas ideias errôneas, né? Essas ideias heréticas de que Jesus seria um Deus menor. Por quê? Porque o camarada está com a mente filosófica grega do panteão grego, né? E aí a gente vê muita gente por aí falando asneira, né? Aí pegando o nome Deus do português, né? E ó, pra você ver onde que os caras vão. Pegando o nome Deus no português e comparando com o nome de Zeus. De Zeus, um deus grego. Deus grego, na mitologia grega, Zeus é o deus dos deuses, né? Só que o camarada tá pegando uma palavra traduzida do grego para o português, que no caso seria Theos, aí colocou como Deus no português. O cara distorce o texto, não entende nada de grego, não entende nada de hebraico, porque se você for pegar o nome, a nomenclatura Deus, substantivo Deus, se você pegar esse substantivo Deus, né? Deus, pega isso, a palavra Deus, se você pegar lá no conceito original, etiológico do povo da Bíblia, você não vai ter lá nem o Theos, que seria a tradução grega da Septuaginta, né? Mas você teria lá o Elohim. E Elohim é uma palavra que ela é o nome que a gente dá dentro da teologia como o nome majestático de Deus. Por quê? Porque na palavra Elohim, você usando o texto hebraico como Elohim, você vai encontrar muitas vezes esta palavra sendo como dada também a homens poderosos, tá? A homens poderosos. Só que quando você vai falar sobre o Deus Todo-Poderoso na palavra Elohim, você tem o conceito de um Deus absoluto. E aí você tem os verbos que ligam, fazem ligação. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, parte A do versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você tem lá no texto original, Bereshit bara Elohim ve'et ha'are ve'et ha'shamayim. No princípio criou Deus a terra e os céus. Né? Então é quando você vai pro verbo bará, criou, você tem ali um conceito que esse verbo, ele está colocando o sujeito como absoluto. Então só Deus é o criador. Bará, por quê? Porque bará significa criar a partir do nada. Então você não vai ter em nenhum outro texto que essa palavra vai vir identificada a outro ser, como Elohim, como poderoso, como homem forte, homem poderoso, identificado como Deus, mas como homem poderoso, homem forte, porque você não vai ter o verbo bará ligado a essa pessoa. Por quê? Porque aí, se você pegar a raiz do nome Elohim, você tem Eloá, que é Deus. Entendeu? Então, aí você vai encontrando dentro do texto, né, a hora em que Deus ele vai se revelar através das suas ações. E essas ações levam nomes. Por exemplo, Deus Elion, né, o Deus eterno. O El Shaddai, né, que traduzido por Deus Todo-Poderoso, vou deixar, mas é o El Gibor, que é o Todo-Poderoso. Mas colocaram como El Shaddai,
Aí depois eu vou explicar o conceito por que Shaddai. A gente vai chegar nessa parte aqui, por que Shaddai. O que significa Shaddai, qual que é a raiz de Shaddai. Aí você vai entender por que Shaddai. Mas Shaddai não é todo poderoso não. Todo poderoso é Gibor. Ele Gibor, né? E Yahweh Nissi, Deus é a nossa bandeira. Aí você vai achando esses nomes, Adonai. Então você vai achando essas nomenclaturas identificando esse Deus que se revela, tá? Então essas pessoas que não entendem, não têm esses conceitos, às vezes do que é um pouco, eu não estou falando, não conheço de hebraico, eu não sou um hebraísta, eu não sou um professor de grego, não, é o que eu conheço é no básico. Eu conheço é no básico, no raso mesmo. E nesse raso a gente vai procurando se aprofundar um pouquinho. Mas a pessoa não, parece que não tem nenhum raso para falar uma asneira dessa. E aí pegar um nome que está no português e comparar com a palavra Deus, a palavra Deus com a palavra Zeus. E aí o cara chega num monte de heresia. Então, falta de entendimento do Deus que se revela. Esse cara não entendeu a revelação do Deus Todo-Poderoso. Beleza? Então, seguindo aí, eu vou parar por aqui também daqui a pouco, que eu tenho que ir para oração. A gente vai para de oração daqui a pouquinho. Então, aí, esse conceito. Então, aqui, tá? Nós vamos fechar aqui o assunto. Tá chegando a hora de eu ir para oração. Tá chegando aqui, nós vamos fechar aqui esse assunto do Deus que se revela. E nós vamos ver agora como que esse Deus se revela, tá? Então, daqui para frente a coisa vai tomar um outro rumo. Então nós vamos falar sobre a soberania de Deus, né? Estava falando com meu filho sobre isso também, a gente conversando aqui, falando sobre certas coisas, né, que você lê na antiga aliança e na primeira aliança, perdão, você lê na primeira aliança e você chega ali, só que por quê? Porque a gente olha algumas coisas na Bíblia anacronicamente. O que é isso anacronicamente? É você pegar. O que é uma coisa anacrônica? É um anacronismo. O que é anacronismo? Seria eu pegar algo aqui do século 21, tirar algo do século 21 e levar este algo lá para o terceiro milênio, não, lá para o século 3 antes de Cristo. Isso é um anacronismo. Por quê? Porque aquilo que está antes de Cristo tinha uma outra expressão, tinha uma outra formologia, tinha um outro contexto, tinha uma outra cultura. Haja vista que nem o que talvez eu estou tentando fazer com um anacrônico pode dar certo. Por exemplo, lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, nós vamos ver que um dos descendentes de Caim, o texto vai dizer que um dos seus descendentes, ele habitava em tendas e era tocador de órgão e harpa. A palavra órgão ali, a gente pega, quem lê o contexto na mente de hoje, o cara já pensa naquele instrumento musical cheio de tecla, parece uma espécie de um piano, um negócio, um órgão. Então ele pensa nisso, nesse tipo de instrumento, mas naquela época não era esse tipo de instrumento. Eu não tenho assim um achado arqueológico para te mostrar que tipo de órgão que era aquele, qual era o tipo de instrumento, né? Mas você tinha lira, harpa, flauta, você tinha, né? Claro que as flautas não têm a mesma estrutura que se tem hoje, né? Por exemplo, trombeta, o que a gente chama de trombeta lá no hebraico é chamado de shofar, né? Você tinha as trombetas de prata que foram construídas para o tabernáculo, ou claro que para o tabernáculo, onde os levitas tocavam para a chamada do povo para o culto, mas você tinha o shofar também, que era tocado pelos sacerdotes, né? O shofar que era tocado pelos vigias, né? Então era uma espécie de instrumento de sopro feito a partir de um chifre de carneiro ou de antílope, não era chifre de boi. Não era aquele berrante, bom, não. Entendeu? Então a gente já faz muitas coisas. Você vê nego tocando berrante dentro da igreja achando que está tocando chofar. Isso é um anacronismo. Entendeu? Então não, a maioria das pregações atuais, elas são pregações anacrônicas. Por quê? Porque a gente quer pegar o texto,
Claro que isso para trazer vamos supor assim, para aumentar a fé, para trazer um entendimento, para trazer coragem. A gente faz uso desse tipo de técnica, é, hermenêutica, para poder trazer um entendimento para o povo do que Deus quer para aquela pessoa. Mas muitas das vezes, 80% das mensagens são anacrônicas. Nós inserimos dentro do texto que não está lá. Nós pegamos coisa nossa e colocamos lá. Nós vestimos uma roupa do século XXI no texto. Entendeu? Então isso é uma coisa anacrônica. Tá? Então muitas pessoas fazem esse tipo. Então, conversando aqui sobre meu filho, sobre essa questão, então a gente estava falando sobre a questão de escravatura, né? A questão de gente, a gente está falando de um Deus que se revela, mas só para vocês entenderem a mentalidade da soberania de Deus, você vai entrar nela, né? Sobre a soberania de Deus é a vontade de Deus, né? Então, aí ele fala, mas por que, a pergunta dele, né? Por que Deus permitiu a escravatura? Por que Deus permitiu muitos reis terem várias mulheres? Aí eu falei que é isso mesmo, Deus permitiu. Entre Deus permitir e querer é o norte e o sul, está distante um do outro. A questão de Deus permitir não quer dizer que ele quis, porque naquele momento o que o povo de Israel estava fazendo, o que o povo de Deus fazia, era o que estava no contexto cultural em volta. Então Deus não queria escravatura, mas porque o povo que estava em volta tinha escravo, Israel fazia escravo. Porque o povo que estava em volta tinha essa cultura de várias mulheres, Israel foi seguindo, mas Deus veio limpando isso, Deus foi tirando isso desde lá. Pode ver que os patriarcas, todos aqueles na Bíblia que tiveram mais de uma mulher, tiveram problema dentro de suas casas. Só trouxe problema e colheu fruto amargo disto. Por quê? Porque aquilo não era a vontade de Deus. Permissão de Deus não é a vontade de Deus. Está longe um do outro. Permitir, querer, está longe, está distante. Não chega perto, não coaduna os dois. Tá? Por isso que Paulo vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se eu fizer a vontade de Deus. Se eu não fizer, então eu vou ficar na permissividade de Deus. Deus está permitindo, mas não está coadunando, não está aplaudindo, não está abarcando, não está concordando. Ah, mas Deus não poderia impedir? Poderia, mas ele nos deu livre-arbítrio. E se você vê o conceito de escravatura dentro da Bíblia, o povo não entende. Então, anacronicamente, você pensa escravo tomando chicotada. Claro que eu falo dentro de Israel. No conceito do Egito era assim mesmo. Só que em Israel, quando você vê o povo judeu na Bíblia, o povo da Bíblia, o povo de Deus, de Israel, judeu, praticando o ato de escravatura, os escravos tinham às vezes direitos iguais aos filhos. Então nós temos isso, que tanto é que Abraão achava que quem ia ser o herdeiro de todos os bens da casa dele seria o seu escravo maior, mais velho, o Eliezer, o Damasceno. Entendeu? Então a cultura é diferente, o pensamento era diferente. O tratamento, às vezes o escravo tinha até mais direitos do que o pai. O que Deus fez? Deus veio e criou, Deus estipulou um período chamado de ano do jubileu. O Yovel, o ano do jubileu. Nesse ano, todas as pessoas que estavam escravas, quando chegava o jubileu, elas tinham direito de serem libertas, receber alforria, serem libertas, ir embora. Em Levítico você vai ter um texto lá que vai dizer assim, ó, mas se o servo ama o seu senhor e não quer sair da casa do seu senhor, ele quer ficar, então ele vai falar para o seu senhor, eu não quero ir embora, eu gosto do senhor, eu gosto do trabalho. E, gente, que escravo que vai pegar amor pelo seu senhor? Só se ele for bem tratado. E o texto lá de Levítico diz isso. Que tem servos que dizem, não, eu amo meu senhor, eu não quero ir, eu quero servir a ele por livre e espontânea vontade. Chegou o ano da libertação, mas não quero, eu quero ficar. Eu quero continuar servindo. Aí o que se fazia? Pegava aquele escravo, chamava os anciãos na porta daquele moço e ele furava a orelha daquele escravo na sovelha da porta. Ele ia lá, metia um prego na orelha do escravo, furava a orelha dele na porta, simbolizando que, e todo mundo sabia que aquele escravo de orelha furada, ele era um sinal de que ele resolveu ficar por amor e servir ao seu Senhor até morrer. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso. Entendeu? Então essas coisas
pessoas não entendem. Aí, mas Deus matava, mas Deus não... Gente, então, falando de nós vamos continuar depois em soberania de Deus. Aí nós vamos estudar sobre a vontade decretória, vontade prescritiva e vontade permissiva. 3 facetas da vontade de Deus na sua soberania. Vontade decretória, aquilo que está decretado, não muda. Prescritiva, aquilo que está na escritura, não muda. E permissiva, aquilo que ele permite, que é o que eu agora acabei de explicar. É aquilo que ele permite, mas ele não coaduna, ele não concorda, ele não quer. Ok? Então, que o Eterno abençoe a todos. Espero que na próxima a gente possa continuar aí. Então, Lehit Traud. Até a próxima. Shalom.